Amigo ouvinte, quero convidar-te neste momento a abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, verso 21. Paulo diz assim: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé. Amigo ouvinte, o apóstolo Paulo foi um modelo de vida espiritual em Cristo, mas foi também o exemplo marcante de direito e privilégio que nós temos de receber a vida do Senhor em nosso corpo mortal. Assim como recebemos a Jesus para a solução de nossa crise espiritual, podemos recebê-lo também como nossa força física. A vida do apóstolo Paulo foi um maravilhoso exemplo de vitória espiritual diante de adversidades, sofrimentos e tensões sem precedentes. Parecia que ele estava encantado. Nem chicote com as orrague dos judeus, nem as masmorras romanas, nem as dificuldades porque passou consentia ou conseguiam paralisar o seu trabalho para Jesus, nem atalhar sua marcha vitoriosa. Qual será o segredo dessa energia física tão exuberante na vida de Paulo? A resposta encontra-se na graça de nosso Deus, que se revela aos mais elevados e profundos princípios desse ensino santo. Sempre que analisamos a verdade bíblica, será bom verificar se o fazemos pela perspectiva correta. Muitas vezes podemos ver uma promessa divina plenamente válida e cujo objetivo é comunicar-nos bênçãos, mas que se acha fora de nosso alcance, por não enxergarmos pelo ângulo correto, ou não nos posicionarmos nos alicerces sólidos da fé em Cristo. Nos versículos que citamos, Paulo revela as bases nas quais confiava em Deus para a preservação do seu corpo. Sua vida não lhe pertencia mais. Ele achava-se totalmente dedicado a Cristo e por isso podia afirmar: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele estava de fato fora de fato liberto do temor da morte e por causa disso podia dizer: para mim o morrer é lucro. Paulo não desejava viver para si mesmo, mas somente para o seu Senhor e para a bênção dos outros. Era por isso que podia declarar com toda a confiança: estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Amigo ouvinte, o apóstolo Paulo havia renunciado à sua vontade própria no que dizia respeito a viver ou morrer. Reivindicava a saúde não porque a desejasse, mas porque o Senhor assim o queria para a glória dele. Isso está claro nas belas palavras que diz aos anciãos de Éfeso. Ele diz assim para os crentes de Éfeso, um texto que eu falo desde criança: em nada considero a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, verso 24. Quer dizer, Paulo tinha apreço pela vida, mas não por sua própria causa. Preferia antes morrer e estar com seu bendito Senhor, mas considerava a sua vida preciosa, apenas porque o Senhor precisava dele aqui no mundo, para benefício dos seus irmãos e de seus semelhantes. A vida era um dom sagrado de Deus, que Deus lhe confiara. Assim podia aceitá-la das mãos do seu Senhor, sem qualquer dúvida ou temor, e seguir em frente, enfrentando os perigos, as provações, as privações que ele o aguardava. E por essa perspectiva certa que devemos encarar a vitória. Essa é a base correta para a nossa fé. É o único argumento pelo qual temos o direito de reivindicar o cumprimento das promessas divinas em nossa vida. Enquanto quisermos bênçãos apenas para o nosso bem, abrigamos então na graça do nosso Deus.
É necessário que nós renunciemos os nossos supostos direitos e prerrogativas e receber todas as bênçãos apenas por causa de Cristo. Desse modo, podemos buscar o cumprimento das promessas de Jesus, pois é por causa dele mesmo que nós devemos andar sempre de modo que ele possa ser honrado e glorificado na nossa vida. Isso foi ilustrado com muita correção por um crente idoso que sempre se via dificuldade e dizia para Deus: Senhor, tua propriedade está em perigo. Quando esse irmão estava com a saúde muito deficitária, cuida da tua propriedade, ele dizia com toda a humildade. Quer dizer, achava-se consagrado ao Senhor de forma tão cabal, que acreditava sinceramente que cuidando de si mesmo estava cuidando de algo que pertencia não a ele, mas a Deus. Quando somos de Cristo, tudo é dele. Que Deus possa levar cada um de nós a renunciar à vida que vivemos para nós mesmos, para depois recebê-la de volta e vivê-la segundo a vontade de Deus e segundo as decisões dele, para servi-lo e glorificá-lo. E assim que se repete a velha história lá no Monte Moriá. Depomos o nosso Isaac no altar, colocamos o nosso Isaac no altar para depois recebê-lo, não mais como nosso Isaac, mas de Deus. Quando perdemos aí, é que ganhamos ali. E quando nos apegamos às coisas desse mundo, acabamos por perdê-las. A única vida que realmente está segura é a que se acha totalmente rendida a Cristo. Abrir mão dela é possuí-la duas vezes. Quer dizer, abrir mão das coisas dessa vida significa possuir duas vezes mais. Paulo tinha um segredo. Era uma tese clara e definida e expressava no princípio que regia sua vida física, o mesmo que regia a vida espiritual. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A sua santificação não era resultado de um esforço próprio, originava-se no Cristo que vivia nele. Afirmava também não ter força física em si mesmo, pois aprender o segredo de viver pela vida de seu Senhor, pela vitalidade sobrenatural que recebia de Cristo, que o renovava de dia em dia. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo tinha duas vidas. Primeiro, tinha a sua própria, que era mortal e frágil, sempre a morte, mas possuía a vida de Jesus, que é a vida abundante, a vida eterna. Quando a sua vida pessoal ficava suspensa por um fio, a de Jesus vinha em seu socorro e o sustentava. Em outras palavras, ele tinha em si a própria pessoa do seu amado Senhor e a vida sobrenatural de Jesus Cristo, que propiciava energia vital para que ele pudesse peregrinar fielmente durante o tempo de existência aqui nesse mundo. Deus supria todas as necessidades do seu servo. Talvez nós não conseguimos entender bem isso, e podemos compreendê-lo porque, quando estivermos de posse desse segredo, certamente vamos entender. É uma espécie de uma mensagem codificada. Precisamos descobrir o código para que ela passe a ter sentido para nós. O certo é que tudo posso